Parte 2. Como ouvir a voz de Deus. Capítulo 5. Apenas uma coisa para Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O tempo nunca é suficiente para cumprirmos todas as tarefas do dia, não é mesmo? Há algumas semanas retornei de uma viagem de 10 dias à Austrália. E quando você atravessa o globo, tempo pode ter significados estranhos. Eu parti no domingo à noite e voltei para casa no domingo de manhã. Eu estava vivendo a velha música dos Beatles. Uma semana de 8 dias. Naquela semana eu tive um dia extra. Entretanto, 7 dias depois eu não estava mais adiantado do que quando comecei. Eu ainda precisava de mais tempo para alcançar tudo o que desejava. O tempo não espera. Ele não pode ser emprestado, nem pode ser comprado. Ele é brutalmente acelerado num piscar de olhos. Podemos fazer os melhores investimentos e empregar da melhor forma todos os nossos recursos. O tempo confiscará cada minuto que deixarmos ocioso. Retornando por um instante à história de Maria e Marta, digamos que Marta era a Martha Stringer original, completamente irritada e frustrada com o fato de sua irmã não ajudá-la na cozinha. Maria permanecia sentada aos pés de Jesus, apenas ouvindo-o falar, como se não houvesse coisas demais a fazer. Marta se indignou por ter de carregar todo o fardo sozinha. Quando ela reclamou, porém o mestre carinhosamente lhe disse que há algo melhor e que apenas isso é necessário. Apenas uma coisa. Maria havia descoberto as fontes da vida, a origem do poço artesiano celeste. Sem dúvida, a fonte para o cristão, aquela que alimenta, inspira, guia, sustenta e capacita em todas as coisas. É passar tempo com o Mestre. Momentos silenciosos, quietos e sem pressa na presença de Cristo, como Maria exemplificou para nós. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, Jesus nos declara. Evidentemente, quem aprendeu essa lição foi o apóstolo Paulo, porque no pequeno livro de Filipenses, ele descreveu este seu desejo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual era a fonte? Claramente, assim como para Maria, era conhecer Cristo, como Paulo planejou estar mais perto de Jesus. Qual foi a estratégia que ele usou para conhecer melhor o Salvador? Felizmente para nós, ele a descreveu resumidamente logo a seguir. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Surpreendente, primeiro Jesus nos diz apenas uma coisa é necessária. Então Paulo escreveu, uma coisa faço. Poderia ser mais simples? Jesus não estabelece. Apenas 10 coisas são necessárias. Nem Paulo declara. 15 coisas faço. Quando tocamos as questões críticas da vida, quando reduzimos a vida à sua essência, como Chuck e Seldon dizia, a Bíblia torna tudo isso muito simples para nós. Apenas uma coisa, retornar à fonte. Praticando escalas. Observe os atletas famosos,
Todos eles repetem diariamente um programa de treinamento. Programas únicos são repetidos sem desculpa, e muitas vezes as suas práticas parecem desconectadas daquilo que eles fazem sob os holofotes. Um atleta de nível internacional acorda todas as manhãs e realiza uma série de exercícios fundamentais. Jerry Rice, um dos maiores jogadores de futebol americano de todos os tempos, declarou durante seus dias de glória: "Eu era um as em dar e receber passes, mas também fazia 1000 abdominais todos os dias." Os concertistas de piano ilustram isso muito bem. Não importa o status que o artista tenha alcançado, ele sempre desempenhará uma série de atividades diariamente. Escalas, por exemplo. Escalas maiores, escalas menores, escalas diatônicas, escalas pentatônicas. Por quê? Ignacy Jan Paderewski foi um famoso pianista polonês que viveu na primeira metade do século XX, quando o governo solicitou-lhe que fizesse concertos a fim de angariar fundos. Patriota e cidadão de bem, respondeu: "Farei parte do esforço de guerra sob uma condição. Preciso continuar praticando escalas diariamente, 3 horas por dia. Pague-me por 8 horas, mas ocuparei 3 delas praticando escalas." O governo não hesitou em aceitar sua oferta. Por que alguém com um enorme talento de Paderewski insistiria em praticar escalas 3 horas por dia? Ele tinha uma resposta na ponta da língua. "Se eu pular um dia de escalas", explicou, "quando houver um concerto, perceberei. Se eu pular 2 dias, meu técnico perceberá. E se eu pular 3 dias, o mundo inteiro perceberá." Praticar regularmente escalas desenvolve e mantém a destreza de um pianista. Dá a ele a habilidade de mover-se com velocidade e precisão através das telas mais difíceis. Seja o que for que a partitura peça, com a prática adequada, ele tocará com confiança e arte. Sem uma sessão regular de escalas, o pianista pode abrir uma partitura mais difícil, algumas vezes até as mais fáceis, e deparar com um formigueiro de marcas pretas sobre um mar de areia branca. Ele enfrenta a tempestade pontuada, contando apenas com a força e talvez com algum embaraço. Cada discípulo matriculado no curso da vida de sabedoria pratica suas escalas diariamente, consistentemente, com comprometida fidelidade. Maria me ensinou essa disciplina. Justamente com a recomendação de Jesus, o exemplo de Maria aumenta ainda mais a sua importância. Devocionais diárias. Para obter sucesso, para ser produtivo, para se sentir satisfeito e realizado, para tornar-se uma parte importante da solução, em vez de uma parte significativa do problema, precisamos praticar o mesmo programa todos os dias, devocionais diárias. Quando você deixa de fazer suas devocionais um dia, você percebe. Quando deixa de fazê-las por 2 dias, sua família percebe. E quando deixa de fazê-las por 3 dias, o mundo inteiro percebe. Quando você e eu pulamos nossas escalas, começamos rapidamente a confiar no conhecimento e na sabedoria do mundo. Podemos não perceber, mas isso é quase inevitável. Além disso, nós nos tornamos espiritualmente fracos. Se ficarmos sem alimento por vários dias, o que começamos a sentir? Ficamos irritados, com dor de cabeça, estranhamente tensos. A fome nos faz tomar decisões caóticas, nossas ações são desequilibradas, nossa motivação é enviesada. Negligenciar alimento para seu espírito e ignorar a fome de sua alma causa fraqueza espiritual. Isso resulta em decisões desesperadas e pensamentos ruins. Uma alma faminta
e um coração esfomeado lança você em uma festa de autopiedade. O ambiente, um grande armazém de lixo emocional. Praticar nossas escalas regular e consistentemente nos encorajará a escalar a montanha de lixo e a trocar nossas roupas mal cheirosas por uma fragrante sabedoria, a qual nos guiará para longe das armadilhas escorregadias em que fomos pegos. De volta à fonte. Finalmente, decidi matricular-me em um curso de golfe de 2 semanas. Eu vinha baseando meu jogo inteiramente em tentativas e erros. Aprendi simplesmente observando os outros e me sentia ótimo quando conseguia uma bela tacada. Entretanto, eu não era capaz de dizer por que a bola seguia determinada trajetória e não o outro caminho que desejava que ela seguisse. Então, na próxima tacada, mais frequentemente do que eu queria, minha bola descobria um novo território, alcançando uma área ao lado do campo, algumas vezes até atingindo uma casa na vizinhança. Eu não era capaz de explicar o que estava errado. Eu simplesmente trabalhava com probabilidades. Um dia eu me sentia o perfeito Tiger Woods. Outros dias eu era um completo fracasso. Tornei-me um tanto fatalista a respeito do golfe, algo que fazia lembrar o velho hit de Doris Day na década de 1950. Que será? Será? O meu treinador, no entanto, não concordava com essa ideia. Ele parecia acreditar que era mais uma questão de fundamentos que de destino. Imagine, assim, por 2 semanas inteiras ele me treinou em meus fundamentos, nada mais. Ele quis que eu percebesse na prática quais eram os fundamentos corretos. Com ele não havia o que tiver de ser será. Ele estava convencido de que aprender os mecanismos básicos do golfe causaria um impacto direto sobre meu jogo, porque ele limitou nossas lições aos fundamentos, para que ao cortar a bola eu soubesse por que o havia feito e quando a acertasse também soubesse o porquê do acerto. É mais importante para que eu soubesse como voltar aos fundamentos sem ter de repetir o erro inúmeras vezes até que algum milagre divino corrigisse o meu senso de direção. Você pode conseguir uma boa tacada sem conhecer os fundamentos básicos do golfe, mas não saberá por que a conseguiu. Você não será capaz também de repetir o êxito em qualquer tacada. Mas quando você sabe como voltar aos fundamentos, tudo entra nos eixos. Na vida cristã, as devocionais diárias levam você de volta aos fundamentos, não necessariamente a quem está certo, mas ao que é certo. Então, quando cometer um erro, lembre-se, a hora diária com a palavra de Deus é o sistema de posicionamento global divino para ensiná-lo a encontrar o caminho de volta aos fundamentos.